Bom dia, senhores jornalistas. Este encontro com a comunicação social serve para dar a conhecer as principais conclusões da reunião da DORA, que teve lugar ontem na cidade de Ponta Delgada, na qual a Direção Regional do PCP Açores analisou os traços mais salientes da situação política regional e nacional, indelevelmente marcadas pela ofensiva ao Estado de Direito, pelos atropelos ao quadro jurídico constitucional, mas também pela grandiosa jornada de luta que foi a greve geral do passado dia 24 de novembro. A DORA do PCP definiu as tarefas imediatas da organização no plano partidário e institucional, com prioridade para o Plano e Orçamento da Região Autónoma dos Açores para 2012 e a participação da representação parlamentar do PCP Açores na sua discussão. O PCP Açores considera que a proposta de Plano e Orçamento para 2012, apresentado pelo Governo de Carlos César, consagram, no essencial, as orientações políticas troiquistas da austeridade, através da redução do investimento público e do corte da despesa social, com o consequente agravamento da recessão e do desemprego. O Governo Regional aceita passivamente todas as medidas anti-autonómicas consagradas no Pacto com o FMI, como no caso da consagração direta e subserviente do rol dos subsídios de Natal e de férias, que lhe garantem um acréscimo da receita na ordem dos 35 milhões de euros à custa dos trabalhadores da Administração Pública Regional. Igualmente, o Governo Regional deixa cair a remuneração compensatória aos funcionários públicos que viram parte do seu vencimento cortado, o que é injustificável e inaceitável. Nestas, como noutras matérias, o Governo continua a recusar-se a utilizar os mecanismos da autonomia para resistir à política de austeridade imposta pela Troika e agravada pelo Governo do PSD-CDS, dando cumprimento ao acordo que negociou com o Governo da República para melhor impor os sacrifícios aos açorianos e que o PS Açores insiste em manter no limbo. Apesar do dramático crescimento do desemprego, que superou 11% no terceiro trimestre deste ano, o Governo corta a direito nos programas de emprego, menos 27%, nos programas de estágios profissionais, menos 23%, na Inspeção Regional de Trabalho, menos 12%, e no combate ao trabalho precário, ao subemprego e ao trabalho ilegal, menos 50%. Enquanto mantém intocáveis os apoios às grandes empresas ou a bonificação dos seus juros bancários, demonstrando assim claramente que a sua opção não é pelos açorianos e pelas suas condições de vida. Ao contrário do que afirmou o Vice-Presidente do Governo Regional, este plano e este orçamento não só não vão minorar os impactos desastrosos da política do Governo PSD-CDS-PP, como irão, pelo contrário, ser agentes ativos da recessão, da destruição de empregos e do empobrecimento do povo açoriano. Apesar da retórica do rigor e da contenção orçamental, a verdade é que este plano e orçamento é fundamentalmente marcado pelas preocupações eleitoralistas do PS, que pretende, como de costume, utilizar os meios e recursos da região para potenciar a sua máquina eleitoral, como se verifica pelas opções de investimento tomadas, como pelo enorme volume de verbas, cerca de 10%, que não são desagregadas, podendo ser utilizadas ao belo prazer das prioridades eleitorais do partido do Governo. O PCP Açores não pode sancionar este conjunto de opções políticas injustas e condenáveis e que só contribuirão para acentuar desigualdades, aumentar o desemprego e a pobreza. O Governo do PS Açores assimilou todas as perversões políticas decorrentes do Pacto de Agressão e do Orçamento de Estado, plasmando-as no Plano e Orçamento Regional para 2012, numa demonstração clara do seu alinhamento e conivência com as opções subservientes do PSD e do CDS-PP, que só acrescentam austeridade à austeridade, recessão à recessão, crise à crise, e que só pode ter como resultado final o aumento da dependência e da fragilidade da economia regional. O PCP Açores assume assim, publicamente, que irá votar, na generalidade, contra os projetos de plano e orçamento apresentados pelo Governo. Não obstante,
O PCP Açores, enquanto oposição consequente com consequência, irá apresentar mais de 50 propostas de alteração ao plano, no valor superior a 19 milhões de euros, que visam corrigir algumas das principais injustiças deste plano de orçamento e para contribuir para uma mudança política que aposte efetivamente no crescimento, na produção regional, na criação de emprego e na justiça social como alavancas do nosso desenvolvimento. Para além de diversas obras e ações necessárias no contexto de cada uma das ilhas, destacam-se as seguintes propostas: pagamento integral aos funcionários da Administração Pública Regional do 13º e 14º mês. A reposição do corte salarial aos funcionários públicos através da extensão da remuneração compensatória ao ano de 2012, estendendo a remuneração a todos os funcionários da Administração Pública Regional, independentemente do seu nível salarial. Aumento do complemento regional da pensão para os 60 euros mensais, tal como propusemos para o ano de 2011. O aumento da remuneração complementar em 6% e do complemento de abono de família em 15%. O reforço de verbas de cerca de 8 milhões de euros para os programas de emprego, programas de estágio, inspeção de trabalho e combate ao trabalho precário. Reforço de verbas para a formação profissional na agricultura, na pesca e a criação de uma escola profissional de pescas nos Açores. O aumento das bolsas de formação científica avançada. O reforço da cooperação com os municípios para a recuperação da habitação degradada, apoiando as autarquias e reanimando o setor das pequenas e médias empresas de construção. O reforço de verba para a prevenção e tratamento de comportamentos de risco, para a deslocação de doentes e a aquisição de um barco ou ambulância para transporte de doentes entre as ilhas do Pico e do Faial. O reforço da cooperação com as juntas de freguesia através dos protocolos de limpeza das ribeiras. O PCP Açores entende que a aprovação destas propostas poderá minimizar alguns dos efeitos da crise, bem como dar os primeiros passos na mudança de políticas que os Açores tanto necessitam. O PCP Açores saúda todas as açorianas e todos os açorianos que, com o seu protesto, se associaram à exigência de uma mudança de rumo para a região e para o país, naquela que foi uma poderosa resposta ao grave ataque à vida e aos direitos de todos os portugueses. Registou-se uma participação muito expressiva, também ao nível regional, comprovada pelo encerramento de diversos serviços públicos e pela adesão de muitos trabalhadores que, pela primeira vez, aderiram a esta forma de luta. Importante sinal de descontentamento foram também as concentrações, manifestações que se realizaram na Horta, em Angra e em Ponta de Algarve. Esta participação tem tanto mais significado quando é conhecida a precariedade laboral que graça no nosso arquipélago, acentuando a enorme pressão por parte de muitas chefias e entidades patronais, acompanhada por uma intensa campanha de chantagem sobre os trabalhadores e de desinformação sobre o seu direito à greve, visando a sua desmobilização. A greve geral foi, assim, um momento de grande significado na história da luta dos trabalhadores açorianos e transmite um sinal claro que o Governo Regional não pode ignorar em relação à necessidade de inverter a sua política de empobrecimento, desemprego, precarização, baixos salários, pensões e prestações que têm feito recuar as condições de vida dos açorianos para níveis anteriores ao da própria autonomia. A greve geral recolocou também no plano regional a urgência de mudar de paradigma e de romper, em definitivo, com modelos de desenvolvimento anacrónicos que tiveram como resultado a profunda e dramática crise que estamos a viver. A greve geral e a sua dimensão nacional e regional vieram confirmar a inabalável confiança na continuação da luta contra a exploração e o empobrecimento do povo português. Uma batalha na qual os comunistas açorianos se empenharão, como sempre, com todas as suas forças. A greve geral não foi um fim em si mesmo. A greve geral foi apenas um momento da luta de massas. Luta que continuará como resposta firme à ofensiva do capital financeiro apátrida e dos grandes grupos económicos, e da luta em defesa das conquistas civilizacionais, da dignidade humana, do adquirido autonómico e da soberania nacional. Obrigado pela vossa atenção.